ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos e te louvamos mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Estamos aqui diante de tua santa presença para estar transmitindo mensagem da tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo para que as pessoas que venham ter acesso a esta mensagem, esse estudo, elas venham ser edificadas, abençoadas, e que o Senhor venha trazer a revelação da tua vontade a esse coração. Ó Deus, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância por meio de Jesus Cristo. E em nome de Jesus Cristo nós te suplicamos, porque o teu prazer está em edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, salvar, libertar, curar e batizar com fogo e com o Espírito Santo. Nós oramos para a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, dessa família, deste obreiro, ou dessa pessoa que ainda, Senhor, não teve uma experiência profunda contigo, que ainda não teve um encontro pessoal com Cristo. Nós oramos para que o Senhor venha tocar com o teu poder nessa vida e que essa pessoa venha ser abençoada pelo Senhor. Assim te pedimos, ó Pai, com muito amor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos estar falando sobre como ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Como ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus? É um estudo bíblico extraído do livro O Cajado do Pastor. Está no capítulo 3 deste livro e fala sobre o poder da oração quando se ora no Espírito. Está referindo sobre o Espírito Santo de Deus. A oração é uma forma de comunicação que nós temos com Deus. E a Bíblia nos afirma que não sabemos orar ou pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo, ele intercede por nós com gemido inexprimíveis. Então, ele tem o papel, a função, o ministério de intercessor por todos aqueles que hão de herdar a salvação. O Espírito Santo também tem o ministério de consolador. Ele nos consola, nos fortalece nos momentos difíceis, ele nos ajuda a superar as fraquezas, os problemas, e ele nos traz a revelação da santa palavra de Deus ao nosso coração. O Espírito Santo tem um ministério importantíssimo no seio da igreja. Infelizmente, muitas igrejas apagaram o Espírito de Deus, ou expulsaram do seu seio, não permitindo o exercício do seu ministério, através dos dons, dos talentos e do poder que Deus dá à igreja por meio de Jesus Cristo. Vamos estar falando sobre o poder da oração quando se ora no Espírito. Quando você encontra na Bíblia, sua Bíblia, a palavra Espírito em minúsculo, a primeira letra minúscula está referindo ao Espírito humano. Quando você encontra em maiúsculo, está referindo ao Espírito Santo de Deus, o Consolador que está presente na terra através da igreja comprada, redimida, lavada pelo sangue de Jesus. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Romanos capítulo 8, versículo 26. Por mais estranho que pareça, o poder da oração é somente para os que são suficientemente humildes para confessar que não sabe como orar. O Espírito Santo procura por pessoas assim, para que ele possa capacitá-las a orar. A oração é um diálogo com Deus. O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós
com gemido inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Somente se tivermos a capacitação do Espírito Santo na oração, poderemos obedecer à convocação de Paulo em Efésios 6,18. Continuai orando no Espírito. Estejais em alerta, vigiai e orai. Assim diz Paulo. O que é a oração no Espírito? Qual é a diferença das outras formas ou maneiras de oração? Gostaria de explicar a diferença neste estudo. A forma diferente de oração. Há muitas maneiras pelas quais podemos aproximar do Senhor em oração. Todas são importantes e têm o seu lugar na igreja e no nosso caminho ou no nosso caminhar com Deus. 1. A oração contemplativa. Algumas ordens religiosas consagram suas vidas inteiras à oração. Dedica-se ao conhecimento de Deus e ao relacionamento com a sua vontade através da meditação ou reflexão silenciosa e oração. A preocupação delas pelo mundo é basicamente expressa através da intercessão, a oração em favor de outros. Esta é uma nobre e importante forma de oração. Contudo, os que se devem envolver nesse tipo de oração raramente aprendem a orar no Espírito. 2. Livro de oração. Muitos têm as suas orações em livros de oração. Temos um livro de oração na Bíblia. É chamado de livro dos Salmos. Quando estas são lidas com o coração que esteja verdadeiramente buscando a Deus, o Espírito Santo pode trazer a vida da palavra viva para a palavra escrita. Oração dirigidas. Outros repetem orações dirigidas. Muitos de nós tivemos ajuda ou direção de outros em nossas primeiras orações. As criancinhas aprendem a orar com a ajuda dos seus pais. Frequentemente, ajudamos as pessoas a fazerem a oração do pecador. Testemunhei recentemente um acontecimento engraçado em que me fez bem ao coração, referente à oração dirigida. Numa igreja das Assembleias de Deus, no final do culto, um jovem perguntou a um visitante se ele estava pronto para receber a Cristo como seu Salvador. Não receio que já esteja pronto. Foi a sua resposta. O jovem replicou: então, será que você saberá o que orar quando estiver pronto? Não. Achou que não. Foi a resposta honesta do visitante. O jovem disse então: bem, a oração que você deveria fazer é a seguinte: basta repeti-la depois de mim. Em seguida, ele o conduziu numa simples oração dirigida, de arrependimento para receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Enquanto o visitante repetia a oração, lágrimas começaram a escorrer dos seus olhos. O seu rosto brilhou de alegria. O Espírito Santo abrandou e Cristo entrou em seu coração. E ele de fato nasceu de novo. Sim, Deus honra todos os tipos de oração, se formos sinceros e pedimos com fé. No entanto, por mais maravilhoso que possa ser, isto não é a oração no Espírito. Orações do tipo listas de compras. Uma outra forma de oração é o que alguns chamam de abordagem do tipo lista de compras. Alguns de nós temos uma lista de necessidades e desejos que queremos trazer diante de Deus. Escrevemos esses pedidos para que não nos esqueçamos de continuar orando por diferentes assuntos. Essas listas talvez incluam pedido por nossos familiares, amigos, igrejas e pastores. Quando as nossas motivações são corretas, esta também é uma forma de oração que resulta em bênçãos.
Aliás, Tiago, capítulo 4, versículo 2, nos diz que às vezes não temos porque não pedimos. Um exemplo disto é a parábola do filho pródigo, que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. O irmão mais novo havia pedido e recebido a sua parte da fortuna da família. Em rebeldia, ele deixou o seu pai e o seu irmão mais velho e foi embora. Muitos meses depois, ele voltou ao lar. Arrependido, após gastar toda a sua fortuna, seu pai o perdoou e convocou a família e amigos para uma linda festa para o seu filho pródigo. Seu irmão mais velho não gostou da ideia e reclamou que seu pai nunca o havia abençoado daquela maneira. O pai simplesmente replicou: "Tu sempre estás comigo. Tudo o que tenho é teu." Se o irmão mais velho soubesse que o seu relacionamento com seu pai significava de fato, parece que ele estava vivendo um nível bem inferior ao que era privilégio seu. Se quisesse mais, tudo o que tinha a fazer era pedir. Ele não tinha porque não pedia. B. Abuso da oração e dos dons espirituais. Há dois enganos que podemos cometer em relação à oração. O primeiro é fracassar ao pedir. O segundo é mais crítico: pedir egoisticamente por aquilo que queremos, mesmo se o que pedimos seja contrário ao que Deus quer. Tiago fala sobre ambos os problemas. Nada tendes porque não pedis. Pedi e nada recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Orar sem desejo. Desejo significa querer algo muito ardente. Relaciona-se com a cobiça, ou desejos egoísticos, e com a concupiscência. O que quer significa querer algo que pertence a outros. Ela se evidencia ou expressa de diferentes maneiras. Há cobiça por posições, poder, lucros financeiros ou prazeres imorais. Se usarmos as orações para servir os nossos desejos, estaremos nos colocando em perigo espiritual. Fracassaremos diante de Deus porque as nossas motivações estão erradas. Estaremos orando, na verdade, com o espírito de avareza ou cobiça. Se aprendermos que a oração é uma maneira de obtermos qualquer coisa queiramos de Deus, talvez nem mesmo saibamos que estamos orando mal. As nossas energias e orações deveriam ser focalizadas em buscarmos, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Aí então todas as coisas que precisamos nesta vida nos seriam acrescentadas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Deus sabe quais são as coisas que necessitamos e Ele promete supri-las, se colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se buscarmos coisas materiais ao invés do reino de Deus, estaremos nos movendo numa direção que não agrada a Deus e que é espiritualmente perigosa para nós. 2. Orar mal. Um dos maiores julgamentos que Deus pode enviar sobre nós é responder às nossas orações que se originam de motivação erradas. Talvez ele retenha a resposta por algum tempo, mas se continuarmos orando, talvez ele nos dê o que queremos. Salmo 106, versículo 15, diz: Ele lhes concedeu o seu pedido, porém fez definhar as suas almas. Os filhos de Israel ficaram cansados da sua dieta de maná, pão do céu. Assim sendo, pediram que Deus lhe desse carne para a comida, cobiçaram grandemente no deserto e testaram Deus através dos seus desejos fortes. Salmo, capítulo 106, versículo 14. O Senhor finalmente lhe concedeu o que lhe havia pedido, porém fez com que suas almas definhassem e enviou doenças e morte aos seus corpos. Orar mal pode, de fato, trazer um final muito triste às nossas vidas.
Terceiro, motivações e atitudes erradas. Podemos abusar ou usar mal os dons de Deus. A história de Balaão é um bom exemplo de abuso de um dom espiritual. Número capítulo 22, versículo 24. Balaão tinha um verdadeiro dom de profecia. Suas profecias são as mais eloquentes em toda a Bíblia, e nenhuma delas jamais falhou. O problema com Balaão não era o seu dom ou ministério, eram as suas motivações. Balaão usou o seu dom para sua própria fama e fortuna, prometendo-lhe ouro e glória caso se unisse com o rei Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão perguntou a Deus se ele deveria ir ao rei Balaque. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarei este povo. Números capítulo 22, versículo 12. A princípio, Balaão obedeceu a Deus, recusou-se a ir. Quando o rei Balaque lhe prometeu mais dinheiro e prestígio, no entanto, Balaão mudou de ideia. Finalmente, Deus permitiu que ele fizesse sua própria vontade. Porém, tentou mostrar-lhe que ele não agradara, colocando um anjo ao seu caminho. Balaão não podia ver o anjo, muito embora a jumenta em que cavalgava pudesse vê-lo claramente. Balaão ficou muito enfurecido quando a jumenta se recusou a seguir o caminho. A cobiça de Balaão pela fama e fortuna havia cegado a sua visão. A Bíblia fala das razões por que Deus engana os seus servos desobedientes. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia na mentira, para que seja julgado todos os que não creram na verdade. Esses tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12. As motivações e atitude de Balaão estavam erradas. Ele estava disposto a amaldiçoar o povo de Deus por causa da sua própria fama e fortuna. Ele escolheu ter prazer na iniquidade. Portanto, Deus lhe enviou uma forte ilusão. Ele estava no caminho errado e não sabia. Ele ficou tão cego devido às suas motivações e ações corruptas que ele nem mesmo podia ver a espada de advertência do anjo de Deus. O final da história foi triste e trágico, tanto para Balaão quanto para Israel. Balaão morreu por causa do seu pecado. Números capítulo 31, versículo 8. Sejamos como Jesus. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. C. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Precisamos compreender a razão pela qual Paulo nos exorta e nos estimula a orar no Espírito. Como veremos mais tarde, esta é uma forma garantida de evitarmos orações vãs. Paulo desenvolve o seu pensamento em Romanos. Ele explica cuidadosamente o que o Espírito Santo pode fazer por nós quando nos entregamos a Ele. Quando oramos, nem ao menos sabemos ou como ou pelo que orar como devíamos. O Espírito Santo, contudo, nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele faz isso orando por nós, através de nós, com sons e gemidos profundos, demais para poderem ser expressos em palavras. Deus conhece os nossos corações e mentes do seu Espírito, e o Espírito Santo sempre ora pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Todos nós, em certas ocasiões, já enfrentamos circunstâncias e problemas pelos quais não sabíamos como orar de fato, como deveríamos. Às vezes os problemas podem ser tão grandes na vida das pessoas que não sabemos como ajudá-las. Além disso, há muitos tipos diferentes de problemas. Podemos envolver decisões pessoais, lugares, finanças, saúde e necessidades espirituais. Em geral, parece que tudo está amarrado num grande nó. Não sabemos onde começar a tentativa de desatarmos este nó por nós mesmos. Queremos fazer a coisa certa.
de maneira certa, com a pessoa certa, no lugar certo, com o motivo certo. Mas onde começarmos? Que consolo! Sabemos que o Espírito Santo nos conhece melhor do que nós mesmos próprios nos conhecemos. Ele sabe quem somos, onde estamos e como estamos. Ele também sabe qual é a vontade de Deus e a sua resposta para as nossas necessidades. A sua sabedoria e poder compensa a nossa falta de conhecimento e as nossas fraquezas. E mais que isso, Ele está disposto a orar por nós e através de nós, para que a vontade de Deus possa ser feita. Como isso acontece? Acontece quando oramos no Espírito. 1. Orar no Espírito. Essa expressão é usada no Novo Testamento para descrever um tipo de oração que vai além das limitações do nosso intelecto e do nosso entendimento. Em Judas, versículo 20, temos a seguinte exortação: edificamo-nos a vós mesmo, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo também nos exorta, orando sempre com toda oração e súplica no Espírito. O dom de língua dado pela oração. Paulo explica como fazemos isso. Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora. Uma das funções principais do dom de línguas é o de orarmos no Espírito. O que fala em língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. O falar com Deus em oração é um dos abençoados benefícios secundários de sermos batizados no Espírito Santo, com o resultado de falarmos em línguas. O Espírito Santo nos ajuda. Quando entregamos ao Espírito Santo em oração e começamos a orar no Espírito, Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, que 3 coisas importantes acontecem. A. O Espírito Santo nos ajuda a orarmos as orações de Deus. B. O Espírito Santo nos ajuda a sentirmos o sentimento de Deus. C. O Espírito Santo nos ajuda a pensarmos os pensamentos de Deus. D. Devemos nos entregar à oração do Espírito. Orando as orações de Deus. Em 1968, num retiro do Alder Mape, em Santa Cruz, Califórnia, estavam dirigindo um dia de jejum e oração. Uma profetisa mais idosa chamada Ruthie fazia parte do grupo de oração que eu estava liderando. Para surpresa minha, quando ela pôs as mãos na cabeça de um homem e começou a orar, parecia que ela sabia tudo a respeito dele. Ela orou por detalhes íntimos da vida dele, que ninguém conhecia, a não ser ele mesmo e o Espírito Santo. As pessoas por quem ela orava irrompia em choro de alegria e gratidão ao Senhor, porque sabia que as orações de Ruth nasciam do céu. Sabia que ela estava se entregando à ação do Espírito Santo em sua vida, estava orando as orações de Deus. Essas pessoas se sentiram muito encorajadas ao compreenderem que Deus sabia tudo sobre os seus problemas e que Ele as amava o suficiente para fazer com que uma das suas servas orasse pelas mais profundas necessidades de suas vidas. A Bíblia nos diz que isto é o que deveria acontecer quando permitimos que o Espírito Santo opere através de nós. Os segredos dos corações dos homens serão manifestos, assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorarão a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 25. Pedi ao Senhor, naquele mesmo dia em Santa Cruz, querido Senhor, permita-me orar com a Ruth. Sinto-me feliz por relatar que os nossos anos que seguiram, o Senhor respondeu a essas orações, à medida em que tenho aprendido a entregar-se à ação do Espírito na minha vida.
Ele fará a mesma coisa por você, se você passar bastante tempo em sua presença, esperando do Senhor. Você poderá orar as orações de Deus à medida em que você aprender a usar o dom de língua de interpretação e de profecia na oração. Sentindo o sentimento de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 27, Paulo nos ensina que o Espírito Santo faz intercessão através de nós e para nós, de acordo com a vontade de Deus, pois ele conhece a mente ou a vontade de Deus. Não há mais nada importante do que a vontade de Deus para as nossas vidas. O nosso ministério e os outros será uma bênção somente se revelar a vontade dele para as pessoas. Esta é uma razão importante para orarmos no Espírito. Deus frequentemente revela a sua vontade através da oração, quando ministramos aos outros. Gostaríamos de compartilhar alguns exemplos com vocês. Em nosso retiro no verão, na costa dos Estados Unidos, consagramos um dia para o jejum e oração. Em seguida, designamos líderes que supervisionassem os grupos de 5 ou 6 crentes espiritualmente maduros. Passamos o dia orando pelas pessoas que têm necessidade, as quais se aproxima uma de cada vez. Geralmente, Deus revela detalhes sobre as pessoas por quem estamos orando, para que possamos orar por elas de uma maneira bem específica. Todo o grupo de oração permanece aberto ao Senhor para receber as suas direções. Cada integrante do grupo talvez receba uma parte da vontade de Deus para a pessoa que veio a pedir oração. Enquanto surgem as revelações dessa forma, pelo Espírito Santo de Deus, elas podem ser verificadas pelo grupo como um todo. É bom sabermos que não somos infalíveis, incapazes de cometer erros, enquanto nos movemos nos dons do Espírito Santo. A sabedoria e segurança quando sabemos uma palavra do Senhor, que seja confirmada e concordada por todos. Quando todos os membros do grupo concordarem sobre algo, podemos seguir a direção na oração. Esse método segue o modelo da Bíblia. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Segunda carta aos Coríntios 13, 1. Ao falar 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Dessa forma, a vontade e a palavra de Deus revela-se à medida em que o grupo espera no Senhor e nos ministérios dos outros integrantes. 3 exemplos. 1. O espírito de enfermidade. Um outro exemplo de como o Espírito Santo nos ajuda em nossas orações aconteceu no mesmo retiro espiritual. Uma senhora pediu que orássemos por um problema físico. Ela tinha um poderoso ministério de oração intercessória. A oração contra o diabo, suas forças, em benefício dos outros. Esta é a guerra espiritual, sobre a qual falamos em outros artigos. Enquanto oramos por ela, Deus nos mostrou que o seu problema físico tinha uma causa espiritual. Quando estava orando contra os poderes das trevas, ela foi atacada pelo inimigo com um golpe que afetara o seu corpo físico. A causa era um poder maligno e não algo do mundo físico natural. Ela não sabia disso e já havia procurado ajuda de outras formas. Enfrentamos o diabo e suas forças malignas através do poder da oração e da autoridade da palavra de Deus. Enquanto orávamos em línguas por ela, havia um tom combativo acompanhando a nossa oração. Sabíamos que estava combatendo um espírito de enfermidade e que estava amarrado. Ordenamos a sua libertação no poder do nome de Jesus Cristo. Ela foi liberta imediatamente, através da oração no Espírito Santo. A vontade e a direção de Deus quando a necessidade dela, na forma reveladas. Ele faz com que oramos as orações de Deus, que sentimos o sentimento de Deus e que pensamos os pensamentos de Deus. 2. Liberados para o Senhor. No fim daquele mesmo dia, oramos por outra senhora que estava com um problema muito difícil. Ela tinha um marido e 3 filhos adolescentes, os quais exigia dela muito do seu tempo e da sua atenção. Além de todas as tarefas que tinha com a esposa e a mãe,
ela ainda tinha que cuidar do seu velho pai, que estava com 96 anos de idade. Devido à idade avançada, ele necessitava de cuidados especiais, uma vez que era como um bebê que necessitava de fraldas para suas necessidades fisiológicas. Ele estava muito fraco e por isso já não podia sentar-se, levantar nem tampouco caminhar. Devido a todos esses problemas, aquela senhora tinha de dedicar seu pai 24 horas por dia. Devido à falta de sono e de descanso, ela estava à beira de um colapso físico e emocional. O que ela deveria fazer? A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus ordenou, para que te prolongue os teus dias, para que te vá bem. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Ela quis obedecer à Bíblia, dedicando o melhor de si mesmo ao seu velho pai, mas a todo aquele acúmulo de tarefas estava levando à autodestruição. Então eu disse: oremos em outras línguas por alguns minutos. Esperemos para ver se o Espírito Santo atende a nossa oração. Enquanto o grupo orava, o Senhor me revelou uma coisa: fazer-me pensar os pensamentos de Deus. Senti que o Espírito Santo me revelara o seguinte: o Senhor tinha vindo para levar o seu pai daquela senhora para o céu. Quando ele estava morrendo, ela ajoelhou-se ao lado da cama dele e rejeitou a morte, ordenando em oração que deixasse viver. O Senhor então me disse: por haver tomado a responsabilidade pelo próprio pai, respeitei a direção dela sobre a vida dele. Enquanto ela rejeitou a morte, ordenando que te deixasse o pai viver, eu me retirei e deixei-o viver. E eu fiquei surpreso com aquela revelação que tinha em compartilhá-la com a senhora, a fim de saber tudo aquilo tinha realmente acontecido, ou aqueles pensamentos tinham vindo da minha própria mente, ou tinham vindo de outro espírito. Tinha vindo do espírito. Ela confirmou, dizendo que seu pai havia estado à beira da morte por diversas vezes e que ela havia orado exatamente como foi descrito acima. Brandamente aconselhamos a ir para casa e conversar sobre o assunto com o esposo e os filhos, a fim de decidirem se podia deixar o seu pai dela fosse ao encontro do Senhor. Dissemos a ela que ele seria muito feliz no céu, livre do seu corpo já quase morto, aos 96 anos. Ela fez exatamente o que aconselhamos a fazer. A família então fez a oração: Senhor, se quer levar papai embora, nós o liberamos para que os seus cuidados efetuosos. Algumas noites mais tarde, Jesus veio e levou-o para o céu. Eu jamais pensaria nessas coisas, nem em 1000 anos, mas o Espírito Santo teve uma simples palavra de conhecimento e de sabedoria para darmos àquela senhora, enquanto orarmos em outras línguas no Espírito. 3. Uma empresa fracassada. Recordo-me de um outro caso, sobre um homem que desejava que eu orasse por ele. Pedi a Deus que salvasse a sua empresa fracassada e fizesse com que ele prosperasse financeiramente. A minha resposta foi: orarei no Espírito, pedindo que o Senhor receba a minha oração, fazendo-me pensar nos pensamentos dele e sentir o sentimento dele. Após orar em línguas, eu orei a interpretação. Senhor, tu trouxeste esse problema para esse irmão, porque ele não te obedeceu. Tu fizeste com que ele prosperasse e o abençoasse, mas ele não pagou dízimos, nem deu dinheiro para ajudar a tua obra. Conforme tu mandaste, tira todo o dinheiro que ele possui e faz com que a sua empresa fracasse, até que ele se arrependa e aprenda a obedecer. Amém. O homem ficou aborrecido comigo, mas Deus o Pai respondeu à oração que o Espírito Santo havia feito através dos meus lábios. O homem se arrependeu e alguns anos mais tarde ele veio a mim e me agradeceu, pois ele estava sendo abençoado, estava prosperando porque estava obedecendo ao Senhor. D. Conclusão. A oração é o direito e a responsabilidade de todos os cristãos batizados no Espírito Santo. É a maneira pela qual Deus faz a sua vontade aqui na terra, assim como é feito no céu. Oremos, portanto, em todo o tempo, em todas as formas, pelo povo de Deus, em toda parte. Efésios capítulo 6, versículo 18. Oração.
Pai Celestial, oro agora pelos que estão ouvindo esta meditação. Peço que te derrama o teu Espírito Santo sobre eles, agora mesmo, para que possa começar a orar no Espírito. Dá-lhes a interpretação do que ora em outras línguas. Faz com que sejam poderosos na oração. Faz com que orem em todas as suas orações e que sinta os teus sentimentos e pense os teus pensamentos. Peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo que tu o farás. Amém. A oração é o oxigênio do cristão. Ore, medite na palavra de Deus, porque Deus tem grandes coisas a operar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.